Vamos a mais um Conexão Crosswalk. Estamos recebendo hoje o nome nobre, hein? Renato Petri Soares de Oliveira. Me permita, ele é publicitário, está dizendo aqui que é pai padrasto do Lucas e do Gustavo, palestrante nas horas vagas, mas já que você citou pai padrasto, eu me permito, já que estamos falando de parentesco, sobrinho do espetacular Osmar de Oliveira, um dos maiores jornalistas e médicos da história da imprensa. Quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. E atualmente trabalha no departamento comercial e marketing do Grupo Terras de São José, além de ser proprietário da Raio X Express e da Western Incorporações. Muita coisa. Renato, com tudo isso, você arrumou um tempinho para nos atender. Prazer enorme te receber aqui. Flávio, obrigado. Antes de mais nada, agradecer todo o pessoal da CrossFox, te agradecer. Sou seu fã desde sempre, então não tinha como negar um convite da CrossFox e de estar sentado aqui com você. Então, meu tio já era seu fã e eu sou mais ainda, né? Então, é muito legal poder estar sentado de um cara do teu tamanho aqui e poder bater esse papo com vocês. Muito obrigado. Em cima disso tudo, você trabalha com construção, né? Com uma parte do seu trabalho, e foi aí que você entrou em conexão com a CrossFox, já que estamos falando de conexão com a CrossFox? Foi. A gente acaba. Eu antes até estava comentando com vocês que eu sou um cara que eu me considero um porteiro. Eu abro portas, né, para que as pessoas possam fazer sucesso. Eu acho isso importante na vida, porque a gente tem que se valer do sucesso de muitos. E nessas coincidências da vida, eu conheci o Paulo, um dos sócios aqui da CrossFox, porque a gente constrói casa para vender no interior, em condomínios de alto padrão, os melhores condomínios. Então, a gente pega os melhores condomínios do estado de São Paulo, que, enfim, Terra de São José, Vilas do Golfe, Campos de Santo Antônio, enfim, a gente vai lá, Serra Azul, e constrói casa. Só que eu construo em parceria com outros amigos e sócios no sistema de cota. E aí um desses amigos me apresenta o Paulo Dursi, que tem uma história de vida fantástica. E aí eu pedi para o meu pessoal começar a orçar material elétrico junto a vários fornecedores. E aí 10 vezes que a gente orçou, as 10 vezes que a gente orçou, a CrossFox levou com o melhor preço. Aí eu falei, para de orçar, não perde tempo com isso, compra deles. E aí a gente acabou criando uma amizade. Então foi assim que eu conheci a CrossFox, através de conexões. E assim, além de preço, obviamente, qualidade, que você tem que tomar esse tipo de cuidado para os locais que você constrói, né? Eu nem falo em qualidade porque eu entendi, e foi muito bem lembrado, porque isso já está subentendido, a gente faz casa de alto padrão. Eu não vou colocar qualquer coisa, porque amanhã ou depois isso sai caro, principalmente material elétrico, né? Então, o problema é muito sério. Então, toda vez que você vai escolher alguma coisa que possa vir a te dar um problema no futuro, vai no que você tem de melhor, né? Então, a diferença no preço final do produto que você está construindo é ínfima perto da tranquilidade que você vai ter na entrega de uma chave, na entrega... Pô, querendo ou não, vai uma família morar lá, né? Então você não quer esse tipo de dor de cabeça. Ô Renato, você se definiu, eu sou um porteiro, eu abro portas para as pessoas, isso eu acho uma missão importante que a gente tem. Mas você trabalha no marketing, no comercial do Grupo Terras de São José, que não é pouca coisa, e tem mais duas empresas. Como é que você administra o seu tempo? Morei 10 anos nos Estados Unidos, Flávio. E os Estados Unidos têm coisas maravilhosas e coisas ruins. Uma das coisas maravilhosas que eu aprendi lá foi a gestão do tempo. Mas não adianta você fazer gestão do tempo se você não acordar cedo e for dormir tarde. Então, mais uma vez, me qualificando como porteiro, a empresa de raio-x, eu tenho uma empresa de raio-x que nasceu por conta de um propósito. Tudo na vida a gente tem que ter um propósito. Então, quando eu monto a empresa de raio-x, foi por uma questão de ter ficado doente. Eu tive um câncer de rim. Então, a minha irmã é veterinária. Não é porque é minha irmã, mas ela é craque. É a melhor veterinária que eu conheço, ela opera muito. E ela queria comprar um equipamento para a clínica dela. Foi assim que começou. E eu estou um pouco afastado da empresa, trabalhando meio home, me sobrou um pouco de tempo.
E aí ela me veio com a ideia de comprar um aparelho de raio-x, que é caríssimo. E aí eu fiz a conta, falei, esse equipamento não vai se pagar se você tiver ele dentro da sua clínica. Então eu pensei em alguma coisa móvel e coisa de Deus, né? Tem gente que não acredita, eu respeito, Claro. mas pode chamar de energia. Eu tive a ideia de fazer uma empresa de radiologia móvel com algumas nuances diferentes. E acabei adquirindo esse equipamento, desenvolvi o business plan da empresa, porque eu estava com câncer de rim. Então eu até vou deixar um recado pro pessoal que tem câncer de rim, não é nada demais. Você opera e fica bom. Só que, pô, é um susto, né? Psicológico vai Psicológico. negócio, claro. Eu achei que eu fosse embora. E aí eu não queria deixar, né, de presente para ela, porque essa foi a minha cabeça. Eu não queria deixar para ela uma máquina e simples assim. Eu queria deixar para ela um negócio montado. Eu sempre tive essa veia empreendedora. E aí eu montei o negócio, expliquei o business plan para ela. Hoje ela toca com brilhantismo essa empresa. Eu não me envolvo tanto na empresa, que cresce, a gente já está indo para a terceira unidade. Então ela funciona da seguinte maneira, não sei se você tem cachorro ou não, ou gato. Se você tem um cachorro e ele precisa fazer um exame de... Você leva ele no veterinário, o veterinário ele te pede um exame de radiologia. Você tem que ir numa empresa, como nós humanos. Sim. O meu aparelho vai até a clínica ou vai até a sua casa. E você não tem que ficar peregrinando atrás desse tipo de exame. Então a gente tem profissionais que vão até onde você estiver com o seu animal, com o seu pet, machucado ou doente, para a gente realizar o exame. Dá mais conforto para o tutor e dá mais conforto pro animal. Então foi assim que começou a Raio-X Express. E aí minha irmã que toca, eu só olho o relatório. Ou seja, faço Mas nada. é só para animais esse raio-x? Só para animais. Por quê, Renato? Porque eu sou cachorreiro. E minha irmã é veterinária. Mas os equipamentos são diferentes? São diferentes, tem a parte de laudo. Hoje a gente trabalha muito com telemedicina. Então, por exemplo, fomos à casa do Flávio Prado, ou fomos à casa ou a clínica do que o veterinário nos chamou, a gente faz muito B2B, né? A gente vai lá, faz o exame, já vai por telemedicina para uma veterinária especialista em laudar esse tipo de exame, ela faz o laudo e já encaminha o laudo automaticamente por tudo hoje com a internet, né? Instantaneamente para o veterinário solicitante. Então a gente encurtou o prazo pelo mesmo preço de você levar o seu cachorro ou o seu gato ou o seu papagaio, enfim, a uma clínica. A gente comeu um tempo e economizou um dinheiro. Legal. E aquele aparelho que seria, que não se pagaria, hoje se paga, né? Se paga. A gente atende bastante clínica mesmo, graças a Deus. Ela é que ela é craque, né? Então se dependesse de mim, acho que não. Mas como ela tá à frente. E a Werther, é Werther mesmo? É Vert. A Vert, tá. É incorporada, aqui é com W, então... A gente chama de Vert, né? Pode ser até que esteja errado. Pode ser que seja o Wert. A Vert Incorporações começou assim, pelo fato de eu estar à frente do comercial e do marketing do Grupo Terra de São José. Eu entendo muito de terreno, modéstia à parte, eu entendo muito de terreno para construção de casa. E aí eu precisava investir o meu dinheiro em alguma coisa. Que coisa que eu vou investir? Poxa, eu mexo com terreno, eu trabalho com terreno, eu não entendo de bolsa, eu vou ter que pegar o meu dinheiro e colocar na mão de uma pessoa para investir para mim. Falei, não vou fazer isso, eu vou construir casa para vender. Né? Sou neto de português, neto de italiano, a gente já tem isso no DNA. Muito, é verdade. E aí o que eu fiz? Comecei a construir casas para vender. Então construí a primeira, vendi, construí a segunda, vendi. E aí, por eu ter um relacionamento muito grande, meus amigos começaram, poxa, posso entrar com você? Pode, vem cá. E aí a gente fazia meio a meio. E aí o negócio cresceu muito. E aí eu conheci um cara que era cliente, virou amigo, que ele veio com a ideia. Ele falou assim, poxa, a gente podia fazer isso mais uma vez, por inspiração divina. Eu fiz um BP, um business plan, entreguei na mão dele e falei, isso aqui vai funcionar. A gente faz casas com cota. Lembra da história do porteiro? Então eu
vou lá e vou construir uma casa que vai custar 2 milhões para fazer, por exemplo. Eu vou ter um empreiteiro na obra, né? A gente fecha lá o valor com ele. Ah, quanto é? É X. Tá, você não quer pegar 1.000, que é muito mais do que isso o valor dele, você não quer pegar desse dinheiro todo e investir nessa casa R$ 1.000 por mês? Faz uma cota de 10 mil para ele. Por quê? Porque ele não vai conseguir o retorno numa aplicação financeira, num banco, que a gente vai poder proporcionar para ele. Consequentemente, a hora que ele olha para aquela casa, ele olha com outros olhos. Ele olha como sendo dele, porque é. Então, não entra material ruim, não entra profissional mais ou menos. Por quê? Porque todo mundo tem uma cota. Pode ser que ele tenha 1% do imóvel, Mas ele tem 1%, e ele mas ele quer que tem tenha 1%. muita qualidade. Só que se aquela casa me deu uma rentabilidade de 40%, 50%, aquele dinheiro que ele colocou vai rentabilizar ao final, na venda da casa, um dinheiro que não vai ter banco, claro, que vai pagar ele. Ou seja, o que eu peço? Faça direito, senão você vai ter que voltar para refazer. E a refação é muito cara para ele e para a gente. Então, a Vert nasceu assim. Hoje a gente tem quase que uma dezena de casas aí, só casas de alto padrão. E sempre em colaboração, com colaboradores. Sempre com colaboradores. Cotas, né, na Com verdade. cotas, exatamente. A gente acaba ficando com as maiores cotas, com recursos próprios, mas a gente abre esse espectro de financiamento para o pessoal, né? Para o pessoal poder ter um pouco mais de exposição do dinheiro para investimento. E um investimento seguro, tangível. Por quê? Porque a casa está lá, é tudo... Não, e ele que está fazendo também, né? Ajudando a fazer, né? Exatamente. Então, eu tenho corretores, ou seja, na hora que a casa fica pronta, ele vai lá e vai vender a casa. E vai ganhar a comissão dele igual. Também ele está ganhando para vender, né? Também ele está ganhando. Então, eu acho que é um 360 que a gente criou, onde todo mundo se beneficia do próprio trabalho. E, para mim, mas como é que você ganha dinheiro com isso? Lógico que a gente cobra uma taxa para fazer toda essa execução, só que, olha que legal, em vez de eu ficar com uma casa à venda, ou 2, eu tenho 10. A minha prateleira fica maior. Minha prateleira fica bem maior. Então, se a pessoa não gostar de uma, ela pode comprar outra. Eu vou estar ganhando na outra também. Minha exposição fica maior. Marketing, eu sou um cara de marketing. Sou vendedor, né? Não tem jeito. Você sempre estará com cotas mais altas de todos esses empreendimentos. Você é normalmente a pessoa que mais investe no negócio. Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes eu estou num ciclo, né, onde eu estou com menos liquidez, mas aí os sócios acabam fazendo aportes, a gente abre para todo mundo, mas desde que a gente sempre esteja aportando dentro do negócio. E são aportes expressivos para que a gente também tenha o controle de saber que a casa vai começar e vai terminar sem problema nenhum. E as terras de São José, Meu grande amor. você é sócio também? Não, quem dera, quem dera. Eu sou um eterno aprendiz lá. Foi uma das coincidências da vida. Uma das coincidências da vida. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos, antes de voltar ao Brasil. E aí eu trabalhei numa empresa e por 3 anos, onde eu tinha o controle do comercial. Eu era diretor comercial e diretor de marketing dessa empresa. E aí eu resolvi voltar para os Estados Unidos por causa de algumas discordâncias. E aí um amigo em comum, um argentino, mais velho do que eu, estou com 51, o Dani deve estar com 70 e poucos anos, ele falou, você precisa conhecer 2 caras. Eu falei, Dani, eu estou voltando para os Estados Unidos, eu não quero mais conhecer ninguém. Não, você precisa ir trabalhar com eles. Eu falei, Dani, eu não vou trabalhar para mais ninguém. Não, você precisa ir. Aí eu fui conhecer... ele me marcou uma reunião e eu fui conhecer o Rosaldo Malucelli, irmão do Joel Malucelli, dono do J Malucelli, enfim, carado. E aí eu bati um papo com o Rosaldo. E a gente, que tem um pouco mais de bagagem, a gente não precisa ter lá o relatório da pessoa na mão, no cheiro a gente sabe se a pessoa é decente ou não. Aí num papo com ele, eu falei, porra, que cara legal, que cara bacana. Ele falou, quero que você vá conhecer meu sócio.
o Jacó Federman, com 80 e tantos anos. Poxa, dono das terras de São José, dono da Cor Azul, vai. Peguei o carro, fui para Itu e fui conhecer o Jacó. Eu já tinha, me tornado fã do Rosaldo nesse primeiro papo. E aí eu fui conhecer o Jacó, aos 81, 82 anos. Paixão à primeira vista. Um cara fora da curva, um cara que começou a vida como balconista das Pernambucanas e se tornou o primeiro, fez o primeiro empreendimento, o primeiro condomínio fechado do Brasil, o primeiro shopping sobre rodovias e o único da América Latina, o primeiro outlet. Enfim, eu posso ficar aqui falando por horas dele. Visionário. Um visionário, mas assim, completamente fora da curva. É uma das maiores fortunas hoje do Brasil. E um cara simples. Um cara que, além de ser simples, um cara generoso. Eu tive a oportunidade, mais um presente de Deus, que me deu o prazer de trabalhar com ele 10 anos, lado a lado. E ele era tão generoso no ensinar. Então ele me contava histórias, Poxa, quando eu cheguei dos Estados Unidos e trabalhei naquela empresa, no alto dos meus 30 e poucos anos, né, 40 e poucos anos, eu achei que eu sabia muito, que eu sabia tudo. Uma arrogância absurda. E aí eu fui trabalhar com o Jacó e eu percebi que eu não sabia nada. Absolutamente nada. E aí eu fico com essa sensação que eu continuo não sabendo nada, mas que eu sou grato a ele por todo o conhecimento que ele transferiu. Então eu procuro fazer a mesma coisa, pegar um pouquinho que eu sei e transferir para as pessoas. Então me considero aí um porteiro, vou abrindo porta. E como é que você virou diretor comercial de marketing da Terra São José? A gente não tem essa nomenclatura de diretor lá, que diretores são os donos, né? Então eu cuido de todo o comercial e cuido de todo o marketing. Diretores são os sócios proprietários que ainda estão lá, Rosaldo, o César, que depois eu conheci também, que é outro cara fora da curva, assim como o Rosaldo, que é filho do Jacó. Enfim, foi uma construção. Eu venho já de diretor dessa última empresa, e aí eu fui apresentado pelo Daniel, né? O Daniel, que é amigo em comum, e aí eu fui trabalhando na coordenação, fui fazendo algumas coisas, eu dei um passo para trás na carreira, eu estava voltando para os Estados Unidos, e aí eu resolvi não voltar porque eu me apaixonei pelos dois. Vou até te contar uma história do porquê eu decidi ficar lá. Eu tive um estresse nessa empresa anterior, e aí eu fiquei doente. E aí eu falei pro Rosaldo, né, num papo, falei, olha, eu não vou começar a trabalhar com vocês porque eu quero 3 meses, porque eu vou para os Estados Unidos para me tratar, vou me tratar lá. Foi o câncer no rim? Não, foi o câncer no rim veio depois. Eu falei, eu vou me tratar nos Estados Unidos. E aí ele não me conhecia, a gente tinha tido um bate-papo, tínhamos um amigo em comum, e aí eu tô saindo da sala dele, e ele chega para mim e fala assim, Renato, eu falei, fala, Rosano. Ele falou, eu não vou contratar ninguém, a vaga é sua, a gente está criando essa vaga. Nós não tínhamos. Quem fazia o que eu faço era o próprio Jacó, dono de tudo. Você vai vir trabalhar com a gente. E outra coisa, você está precisando de dinheiro? Ele não me conhecia, Flávio. Eu falei, não estou precisando. Ele falou, se você precisar, você me liga que eu mando te depositar. Eu falei, pô, se um cara que acredita em você, do nada. Num primeiro encontro. Pô, eu falei, pô, alguma coisa tem. Então, eu tenho um prazer de olhar para ele, aprender com ele, não porque por nada, mas ele é o dono da empresa que você trabalha. Não, é porque por admiração. Chega num momento da vida da gente, você sabe disso. A gente só faz as coisas que a gente quer também. Não precisa mais ficar comendo tanto o pão que o diabo amassou, né? Então eu tenho uma admiração por todos eles, assim, fora do normal. Foi assim que tudo aconteceu lá dentro. Aí eu fui crescendo e aí fui acertando as coisas, e de lá para cá já vendemos mais de algumas centenas de terrenos. Algumas não,
Várias centenas de terrenos a gente já vendeu ao longo desses Até, 12 anos. até acompanhando, você não faz um marketing tão agressivo, né? É uma Não. coisa bem específica. A gente vende para quem quer, não para quem precisa. Então, no fundo, a pessoa que compra um terreno e vai com a família, ela não sabe que ela precisa. Ela acha que ela quer. Mas aqueles momentos que eles acabam tendo no final de semana com a família são impagáveis, não tem valor. Então, quando veio, infelizmente, nós tivemos a pandemia. Por outro lado, muitas famílias entenderam que essa vida no interior é muito melhor do que a vida em São Paulo. E hoje, com a facilidade de tudo, né, de comunicação, não tem o porquê você não conseguir ter uma vida híbrida em muitos casos. Então hoje o interior se tornou a bola da vez, né? Então o pessoal vai para lá, às vezes vai na sexta e volta na segunda para São Paulo, às vezes faz muito home office. Então eu vejo o interior hoje muito mais forte do que a capital. Você não precisa ir longe, né? Países mais desenvolvidos, esse fenômeno já aconteceu. Então não vejo não vejo dificuldade em fazer o que a gente faz. A gente não precisa ser tão agressivo no marketing. É muito mais relacionamento do que qualquer coisa. Há um limite para as terras de São José? Elas têm um ponto final ou não tem? Não dá mais para ter ponto final. Nós temos um projeto lá no Serra Azul, eu vou citar esse para deixar um pouco mais claro. A gente já tem 2 residenciais lá, com quase que 1.000 terrenos já entregues, assim, dezenas de casas construídas, onde a gente está construindo um campo de golfe, onde vai ter empreendimento no meio do campo de golfe, só no entorno são 7 milhões de metros quadrados a serem desenvolvidos. 7 milhões de metros quadrados. Aonde vão vir novos empreendimentos. Terminar, a gente não vai estar aqui para ver. Eu não vou estar aqui para ver, com certeza. Como você não envelhece, impressionante. Eu te acompanho desde sempre, você não muda. Eu acho que eu não vou estar aqui, eu acho que você vai. Acho que eu tô com o mesmo rosto. Nós dois, vamos combinar estar os dois para trocar uma ideia? Vamos tentar. Lembrei de uma história do Jacó agora, que ele pegou, teve um jornalista que foi brilhante, escreveu o seguinte, quando ele faleceu na pandemia aos 93, ele falou, morre prematuramente Jacó Federman aos 93 anos, prematuramente, né? Achei fantástico. Mas ele teve um médico renomado aqui de São Paulo que falou para ele, vamos lá fazer uma bateria de exame em São Paulo, que você vai durar mais de 100, ele pegou e falou pro cara. Ele falou, pô, mais de 100 os caras de Itu já me deram. Para eu vir para São Paulo, você vai ter que me prometer mais de 200. Mais ou menos por aí. Então, mas você não envelhece, impressionante, parabéns. Depois me ensina essa receita. O Renato, você teve, vamos voltar um pouquinho, claro, não é um momento legal, mas acho que é importante que tem muita gente nos vendo e os exemplos eles são importantes. Você disse em passant, quem tiver câncer no rim, não se preocupe, entre aspas, né, claro, porque você consegue sobreviver e você é um caso assim. Me conta como é que foi isso, como é que você descobriu, como é que foi o seu susto e como é que foi a sua recuperação? Eu tive um exame sempre tive pedra no rim, né? E aí, achei que eu tava com uma dor no rim, fui ver uma pedra no rim, Hospital Santa Catarina, e aí eles fizeram um exame de imagem, apareceu um nódulo, e aí, isso era uma sexta-feira, final do dia, foi a pior coisa que eu fiz. E apareceu um nódulo, aí a médica que fez o laudo, não lembro o nome dela, ela pegou e pediu para refazer o exame, só que com contraste, apareceu esse nódulo. O médico chega para mim e fala assim, ó, melhor você ver um urologista, um nefro, na segunda-feira. Eu falei, mas o que é? Ele falou, você tem um nódulo, parece um carcinoma, mas é melhor você ver um uro. Eu falei, pô, beleza. Eu já tinha um uro de confiança, e a vida vai ensinando a gente, né? E aí, putz, e aquele negócio, ligo pro meu tio César, quem eu amo de paixão. César Oliveira, irmão de Osmar de Oliveira. Exatamente, que assim, é um dos meus ídolos na vida, sou muito grato e devo muito a ele. Cara maravilhoso. Maravilhoso, ele parou a vida dele por alguns anos para
para tomar conta da minha durante alguns 2, 3 anos, eu sou péssimo de data, para me colocar no rumo de novo. Então, sou grato, eternamente grato a ele. E, enfim, fã incondicional. Bom, ligo para ele e falo, tio, tô com câncer assim, assim, assim. Liguei no consultório do meu médico, ele não atendeu. E foi um susto para a família inteira. Eu já, né, com 49, 50 anos. E aí passei o fim de semana pensando nisso, começando a escrever o que eu queria que fizesse com o que das minhas coisas, olhando o lado material das coisas. Então isso aqui vai para lá assim, faz assim, toca isso assim, toca... Ótimo. E aí na segunda-feira eu fui procurar um médico. Aí ele pegou e falou, ó, você tá com câncer, um câncer no rim direito. Eu falei, doutor, eu vou morrer? Ele falou, se você quiser muito. Eu falei, bom, eu não quero nada. Só que aí ele chega para mim e fala assim, olha, eu tenho convênio médico. Ele pegou e falou assim, eu não vou falar o nome dele, mas ele me cobrou 50 mil reais para fazer a cirurgia. Aí eu peguei e falei, tá fechado, na hora. Pô, é a tua vida, Claro, não é? claro, claro. Tá bom. Pô, saí de lá. Aí eu fiquei pensando, meu tio César não falou absolutamente nada, me acompanhou na consulta, me acompanhou em todos os exames, pô, ele foi assim, fundamental na minha recuperação. Aí eu peguei e falei, você não tem um amigo, Uro? Ele falou, tenho, o doutor Camilo, não sei o que, e tarará. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou marcar uma consulta com ele. Ele falou, não, eu ligo pro Camilo. Aí ele ligou pro doutor Camilo, ele atende meu plano, e eu fui no doutor Camilo. Se não me engano, Camilo Lopretti, craque. E aí, operei pelo plano. Liguei pro médico, falei, pô, mas 50 mil reais, dá um desconto, eu já confiava nele. Não, não, não. Operei, não gastei nada. 3 meses depois, eu tava bom, tava zerado, faço os exames e nada aconteceu. O que machucou? O psicológico. Porque você acha que você vai desembarcar. E hoje, para quem tem câncer de rim, é um negócio que, com esses robôs, com a competência dos médicos, o negócio é tão mais simples, lógico, você tem que estar na mão de um profissional Claro. competente, e que são vários. Então, é um negócio que passa. Eu tive que tirar só um pedaço. Tem gente que remove o rim inteiro, né? E que também continua vivendo. Então, eu tirei só um Faz pedacinho. quanto tempo, Renato? Faz 2 anos e meio, 3 anos. Ou seja, tranquilo, realmente a sua vida está normal. Normal, normal. Mas foi bom para eu repensar alguns valores. Nada é por acaso, nada é por acaso. Então, eu repensei alguns valores, repensei algumas coisas e mais uma vez me deu uma direção bacana para negócio, para família, para tudo, porque a gente acaba trabalhando muito, né? Não tem jeito, pessoal, a gente acaba atendendo a todas as demandas, a gente não quer deixar ninguém esperando, ninguém na mão, então hoje eu sou mais cuidadoso com a saúde. Você falou que o Dr. César, ele cuidou muito de você por um tempo. Por que ele teve que cuidar de você? O que aconteceu? O meu tio César, irmão do Osmar, irmão do meu pai, o Edson, nós perdemos o papai com 12 anos de idade. Eu acho que você já era amigo do Osmar nessa época, quando meu pai faleceu. Meu pai foi brutalmente assassinado na porta de casa com um tiro. E aí a gente ficou sem chão. Minha mãe funcionária pública e o meu tio César, ele me abrigou na casa dele. Minha mãe estava sem estrutura psicológica nenhuma para cuidar da gente. É de se imaginar. Com 3 filhos pequenos, eu com 12, minha irmã com 6 e meu irmão com 13 para 14. E aí o meu tio César traz a gente para... Ele era solteiro, estava para se casar na época com hoje minha tia Edna, e ela foi uma guerreira também, porque Ela recebeu os 3? ele recebeu a mim e recebeu a minha irmã mais nova, que é veterinária hoje. E nos recebeu e cuidou da gente, me pagou plano de saúde, me pôs na escola. Pô, ele foi um anjo na minha vida. E aí era um cara que trabalhava de manhã até de noite. Poxa, na época ele era médico da Seleção Brasileira de Basquete,
ele era médico do Juventus, ele era servidor público, enfim, ele tinha acho que 5 empregos na época como médico, trabalhava que nem um louco. Minha avó e meu avô moravam com ele na época. Então ele nos abriga e aí eu olho para aquele cara e falo: "Pô, trabalhando de manhã até de noite e dando certo na vida, o que que eu vou fazer?" É a mesma coisa, não ser médico, mas trabalhar muito. Então eu sempre trabalhei muito, mas é por inspiração dele. Depois minha mãe também, minha mãe sempre trabalhou muito. Meu avô então, meu avô paterno, trabalhou até o último mês, costurando alfaiates, formou os filhos dentro de uma alfaiataria. É um cara nota 1000 também. Então, são pessoas que eu usei de modelo, né. Então meu tio César foi um cara que sou grato a ele. Sou grato a muita gente, a ele em especial. Você falou de longevidade, passa muito por isso, por trabalhar. Você citou 2 exemplos, pessoas que ficaram até os últimos dias, né. O É. trabalho ele ajuda muito. Você é um vencedor, você é um empresário vencedor, mas esse empresário vencedor já quebrou uma vez. O que que Quebrei. aconteceu? Putz, quebrei, Flávio. Eu acho que foi a minha maior derrota, mas meu maior aprendizado. Esse é o ponto. Normalmente a gente conta as vitórias, né, as derrotas a gente Eu falo que no dia que tiver um curso de quem perdeu, vai ser o melhor curso do mundo, Pois porque a é. gente aprende com o erro ou a situação ou a fatalidade que aconteceu com o outro. O que aconteceu com você? Aconteceu que eu vim num a história é um pouco tenho que voltar um pouco para trás. Eu fui trabalhar meu tio César e meu tio Osmar estavam montando uma nova clínica, e eu estava meio avulsão com meus 17, 18 anos. Aí eles falaram: "Você não quer reformar a clínica?" Eu falei: "Quero, vou reformar a clínica." Hã, eu fui lá, eu estava, assim, mudando de emprego, e aí a obra não andava, eu coloquei a obra em pé, e depois fiquei administrando a clínica para eles 2 anos. E aí eu recebi uma proposta para ir para Porto Alegre, para ser sócio. Eu entraria com o trabalho e a pessoa entraria com dinheiro. É uma fábrica de picar pneu para vender esse pneu picado como combustível para a indústria. Eu falei: "Pô, isso é fantástico, né, eu vou." Larguei as coisas para trás, peguei o dinheirinho que eu tinha e fui para Porto Alegre. Aí cheguei lá, o cara que ia montar a empresa não montou a empresa. Eu estou lá no segundo, terceiro mês e comprou uma cobertura no melhor bairro de Porto Alegre. Ele falou: "Ó, o dinheiro que eu ia montar, uma parte dele eu usei porque era um bom negócio, agora eu vou ter que reformar o apartamento." Eu falei: "Pô, você me trouxe de São Paulo, tô aqui, meu dinheiro tá acabando, falei, deixa eu reformar o seu apartamento." Flávio, já estava duro, não estava quebrado, estava duro, Por enquanto, só duro. só duro. Aí ele pegou e falou: "Não, tá, é justo, não sei o quê." E eu tô lá reformando, eu juntei gente, vamos reformar. Já tinha aprendido lá um pouquinho, quase nada de obra, mas eu sei vender. Aí eu tô lá no meio da reforma, um baita de um apartamento, entra um arquiteto e fala assim: "Quem que é o empreiteiro?" Eu falei: "Sou eu." E eu era. Bom, dessa história, em 3 anos de Porto Alegre, eu cheguei a ter 30 funcionários, trabalhando, reformando, Junto com o construindo. arquiteto. Não, Sozinho. peguei só uma obra desse arquiteto, e depois esse arquiteto me indicou para outro, e aí eu, putz, passei a ter uma empresa grande nesse segmento. Eram 30 fixos fora os outros. Só que mesmo assim não era o que eu queria. E aí um dia eu peguei e falei: "Não, não é isso." Aquela coisa da juventude, né. Vou voltar para São Paulo, já tinha o dinheiro, volto para São Paulo. Olha como as coisas vão se encaixando. Volto para São Paulo, vendo tudo, vendo a empresa e venho financeiramente bem melhor. Estava duro, em 3 anos eu me levantei. Venho para São Paulo, aí um amigo chega para mim e falou assim: "Você não está fazendo nada?" Eu falei: "Não, estou procurando alguma coisa para investir." Eu já estava aí há um mês procurando. Ele falou: "Ah, vem trabalhar de corretor aqui na imobiliária do meu sogro." Eu falei: "Vou, estou fazendo nada." E aí sim eu fico na rua e fico vendo, né, possibilidades. Fui trabalhar de corretor lá, fui super bem. E aí ele falou: "Não, vira gerente aqui da empresa." Virei gerente. E aí o dono da imobiliária precisou de dinheiro.
Eu emprestei. Era uma quantia importante naquela época. Lembra que tinha telefone, vendia, comprava telefone? Sim. Eu peguei como garantia telefone dele, essas coisas. Bom, ele me pagou, eu arrumei um jeito dele me pagar, saí de lá e falei, agora chega. Montei um atacado de semijoia. Se a juventude não sabe o que acho que é isso. Um negócio chamado cheque. Pessoal, eu tinha... Daqui a pouco não vai saber um negócio chamado dinheiro, vai ser só cartãozinho. Pois é, pois é. E eu recebi, e aí eu tinha dezenas de vendedoras vendendo semijoias. Tinha um atacado de semijoias. Então eu comprava e revendia, comprava e revendia. Eu tinha pouco prazo para comprar e dava prazo para revender. Bom, eu juntei uma mala de cheque sem fundo. E aí eu não tinha mais dinheiro para pagar o fornecedor e não tinha mais dinheiro para nada. Você não recebia, não podia pagar. Eu tinha uma Podia dívida, comprar. eu estava com uma dívida enorme e sem nada para receber. Aí quebrei. Putz, aí um cara chega para mim, um outro tio meu, ele falou assim, ó, depressão de estar 3 meses em casa. E falando com todo mundo, falando, não tenho dinheiro para te pagar, não tenho dinheiro para te pagar, não tenho, não tinha. Pra você ter uma ideia, eu tinha um carro que você pisava no freio, que eu fui vendendo tudo. Você pisava no freio, caía ali, fluido de freio no pé. Nossa. Eu andava com uma sacola de mercado amarrada no pé. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te arrumar um trabalho para vender argamassa industrializada na Baixada Santista. Era um produto que o pessoal queria, essas indústrias de cimento, queriam começar a colocar no mercado. E você vai ganhar um fixo, dinheiro de hoje, tá? R$200 por semana, dá R$800 no mês, só para te cobrir despesa e comissão. Falei, tá bom, fui. Peguei esse meu carro velho, fui lá pro Guarujá, fiquei num cantinho lá, duro, tinha R$200. E aí que tinha quebrado. Tinha uma bolsa de cheque sem fundo que eu não sabia nem o que fazer. Bom, aí comecei, e aí eu tinha uma meta de vender 300 toneladas mês. Eu tinha dinheiro para comer uma vez por dia. Eu também não ia baixar a cabeça e ficar pedindo dinheiro para os outros. Aí eu falei, quer saber? Comecei a vender. Bom, 3 meses depois eu estava vendendo 3.000 toneladas por mês de argamassa industrializada. 10 vezes mais do que você pensava. Não, 10 vezes mais do que eles tinham pedido para vender. Que eles achavam que dava para eu vender. Por quê? Porque eu sou vendedor. Eu trabalho. Então eu ia de manhã cedo para as obras, e aí eu fui morar no Guarujá. O que eu fazia? 5 horas da tarde, para quem trabalha com obra, a gente sabe que ninguém mais te recebe. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde. 4h30 eu estava na praia, jogando bola. Foi a melhor fase da minha vida. Então, juntei, me recapitalizei de novo. E aí eu falei, não. Fizeram uma sacanagem. Eu peguei e falei, quer saber, eu vou embora. Eu vou para os Estados Unidos lavar carro. Pô, já tinha quebrado. Eu falei, eu vou sair desse cenário. Todo mundo só arrebenta com a gente aqui. Aí fui para os Estados Unidos para passar 1 ano, fiquei 10. E lá você fazia o quê? Quando eu cheguei lá, eu não falava nem hot dog, né? Nem yes. Nem yes. Eu só dava risada. Não sabia falar nada. E foram situações fantásticas. E aí fui lavar carro, fui entregar comida, fui limpar vidro, fui ser manobrista, fiz de tudo. Trabalhei no a gente chama de subemprego lá, né? E foi fantástico, porque me fez ser gente. Olhar por um outro prisma as coisas, né? E aí depois fui pro mercado, com esse dinheiro da gorjeta, só de gorjeta, eu trabalhava muito por gorjeta. Eu consegui ter dinheiro para comprar o meu primeiro apartamentinho lá. Comprei um apartamentinho e a corretora que me atendeu, horrível, eu já tinha sido corretor em São Paulo. Falei, eu vou ser isso. Aí me tornei corretor e aí depois eu fui gestor de uma empresa no segmento imobiliário e aí veio a crise de 2009, só que eu fiquei, sei lá, 10 anos nos Estados Unidos, dois dele no subemprego e 8 no mercado imobiliário. Foi onde eu consegui construir as minhas coisinhas só queria que o dólar tivesse a 6 na época, né? Do jeito que tá.
Então, não foi isso que eu fiz lá, fiquei no mercado imobiliário. Aprendizado te ajuda até hoje nas terras de São José, muito provavelmente nesse tempo ele viu uma Né, foram 10, são 8 anos lá, com mais um aqui, são 9 anos de mercado imobiliário. E aí quando eu venho para o Brasil, uma headhunter me acha, nesse meio do caminho, 2009, uma headhunter me acha, e aí eu venho para uma empresa de tecnologia, que eu não vou citar o nome, e eu desenvolvo um trabalho junto a incorporadoras de São Paulo, e a gente fica com 80% do share de mercado em 3 anos, né? Eu só saí de lá porque eles não me pagaram. Então é mais um pequeno detalhe, né? pequeno detalhe. E aí, enfim, eu acabei recebendo, mas aí eu já estava em terras de São José, e então toda essa parte eu sempre vendi a vida inteira, e aí eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, ou com gestão ou com comercialização dentro do mercado imobiliário. Então foram épocas maravilhosas. Não tenho nada para reclamar, nada. Assim, se pudesse voltar para trás, faria tudo igual? Ah, faria. Renato, você contou grandes histórias de vitórias e de derrotas. Beleza, uma vida comum, a sua é um pouquinho mais, digamos, turbinada, né? Tanto de um lado como de outro. Você foi sequestrado também? Passei por um processo de sequestro. Deus do céu. Passei, nem sabia que a gente ia falar isso. São Paulo se tornou um lugar muito violento. Então eu não quero mais ficar em São Paulo, por isso que eu fico no interior o máximo que eu posso. O interior não é assim. Então eu fico um conselho para todo mundo: vai embora. Sofri um processo de sequestro. O fato de a gente construir casa, às vezes a gente está com um fluxo de capital girando na conta da empresa um pouco maior. E aí eles me pegaram aqui perto da Zona Norte. Era para ser esses sequestros relâmpagos, né? E aí pegaram meu telefone e eu estava voltando já estava alguns meses depois da cirurgia no rim. Aí eles me colocaram no assoalho do banco, entre o banco de trás e os bancos da frente. E aí eles ficaram comigo, isso era umas 8 horas da noite, eles ficaram comigo até a meia-noite. E ficaram tirando todo o dinheiro da conta, mandando Pix. E eu dei todas as senhas, né? Claro. Tava morrendo de medo, minha mãe era funcionária pública, minha mãe era policial, viva à época. Falei, poxa, pelo amor de Deus, né? Vai acontecer alguma coisa. Se eles descobrirem que minha mãe é policial, enfim. E aí eles pegaram todo o dinheiro. Como eles viram que ainda tinha saldo, eles me venderam para uma outra parte da quadrilha. Isso já era meia-noite. E me levaram para uma favela, não sei se é favela que fala hoje em dia, comunidade, enfim. Eu sou antigo, a gente ainda fala favela, né? Mas é uma coisa respeitosa e tá tudo certo. A maioria, 99,9% das pessoas são de bem, infelizmente. Não é só o local, né? Eu não tenho, muito pelo contrário. Fui para essa comunidade, uma comunidade aqui em cima, lá em cima no morro, e aí eles iam me colocar no cativeiro, né? Para pedir dinheiro no dia seguinte. E eu, assim, o que eu pedia para eles? Não me bate, eu tô operado do rim, não sei o quê. E aí eles batiam mais, né? Mas, curioso, eu vou até retroceder um pouco, porque olha como são as coisas, a intuição. Falar para o pessoal, acredite na intuição. Quando você achar que vai dar alguma coisa de errado, acredite, vai. Se você achar que vai dar certo, também vai. Nesse dia que eu fui sequestrado, esse meu tio César, que eu amo ele de paixão, eu mando uma mensagem para ele e mando a minha localização em tempo real. Falei, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa de ruim. Não falei com essas palavras, você imagina. Eu falei, vai acontecer alguma coisa, vai dar caca. Ele falou, por que você tá falando? Não, porque vai. Eu tinha alguma coisa. Falei, fica com a minha localização em tempo real. Meia hora depois, eu falei, me liga daqui 1 hora, que se acontecer alguma coisa, você sabe onde eu tô. Flávio, meia hora depois eles me pegaram. Eles me pegaram, e a hora que eles me pegaram, você toma um susto. E quando isso aconteceu, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Eu tive uma tranquilidade e pedi a Deus. E eu sinto, e assim,
Pessoal que não acredita, não tem problema. Eu sinto a presença do meu pai que faleceu quando eu tinha 12 e sinto a presença do meu avô até hoje. Posso? Ah, é coisa da sua cabeça. Tá bom, pode ser. Mas eu sinto. Quando eles me pegaram, na hora eu pensei nos dois e pedi a eles e pedi a Deus, me mantenha tranquilo e sereno para que eu possa achar um jeito de escapar daqui. E fiquei repetindo isso como um mantra. A hora que das 8 da noite às 2 da manhã, eu fiquei repetindo isso como um mantra na minha cabeça. Olha como são as coisas. Eles me levam para cima desse morro, arma nas costas, já tinha apanhado bastante, e tudo bem, né? E para entrar no cativeiro eu tinha que subir num muro, porque é terreno em declive, então esse muro para pular para uma laje e descer para uma casinha no fundo lá do terreno. A hora que eu subo no terreno, pô, eu sou um cara grande, eu tenho 1,86 m, tenho 120 quilos. O cara que estava comigo, muito mais fraco, só que ele estava armado com uma arma nas minhas costas. Eu ameaço pular para o lado direito, do jeito que ele me mandou, e a hora que eu olho para o lado esquerdo, era uma casa normal, com um monte de cachorrinho. É como, eu tô te reproduzindo como se eu estivesse lá agora. O pessoal, eu sinto me falando, pula nos cachorros. Eu ameaço pular para a direita e pulo para a esquerda. Ele não consegue me segurar e se desequilibra. A arma sai das minhas costas, ele cai para o terreno onde estava a casa do cativeiro e eu caio na casa dessa pessoa X, que eu não sei quem é. E saio correndo. Só que a hora que ele tá caindo, ele bate com a mão no muro e a arma ia cair pro meu lado. Só que cai pro dele. Aí eu saio correndo. E chego no final desse corredor e falo, agora eu vou embora. Vou pular. A hora que eu chego lá, pô, era um precipício. Eu falei, ou eu pulo, ou eles me pegam. Eu pulei. Pô, me arrebentei inteiro e consegui chegar em casa. Olha como tem o dedo de Deus. Uma senhora, eu paro apoiado lá embaixo no morro já. Um cara chega pra mim e falou assim: se você pular aqui, meu cachorro te mata. Eu falei, não, eu acabei de ser assaltado, sequestrado. Ele pegou e falou assim, não, aqui no morro não tem isso. Eu falei, olha como é que eu tô. Eu tava todo ensanguentado. Aí ele me ajudou a descer uma escada de barro, fomos pra uma vilinha. Aí uma senhora pegou e falou, você tá com dor, né, filho? Eu falei, tô. Tá aqui uma dipirona, me deu, chamou um taxista e me tirou lá de dentro. Então foram horas terríveis, mas eu tenho certeza que eu fui ajudado de alguma maneira. Ou por uma energia, não importa no que a pessoa acreditar. Para mim, eu fui intuído a fazer isso. E é aí que você foi pro interior. Aí eu já falei, não, chega, né? Vamos ser felizes, vamos viver tranquilamente. E do interior não saio nunca mais. Essa é a ideia. Ah, mesmo? Então tem história aqui pra gente dizer que a tua vida dá um filme, mas acho que ela dá uma série. Olha, eu vou te falar, isso que eu tô contando. A gente tinha que fazer uma série da vida de vocês. Porque quantas Copas do Mundo você já cobriu? 12. Só 12. Poxa, o que você deve ter de história, sei que você tem um livro, vou ler o teu livro que eu ganhei. Então, poxa, eu queria te agradecer por toda essa história que você construiu na TV, porque eu te assisto desde sempre. Olha, Renato, muito legal. Quando eu te vi, você sabe que eu fiquei emocionado Sei. pelo carinho, pelo Osmar de Oliveira, que é uma coisa boa, sabe? A gente não tinha tanto contato assim, então parece que ele está vivo, a gente só não está se encontrando. E agora eu também não quero encontrar tão cedo, não, para ser bem sincero. Mas parece que ele está lá e a gente vai se encontrar a qualquer momento, porque é uma pessoa muito querida e, obviamente, facilmente a gente pega empatia com pessoas que nos eram tão queridas como o caso do Osmar, do próprio César. Nem tanto, porque não tivemos tanto contato, mas o Osmar é um símbolo muito grande para todos nós. É um prazer enorme te conhecer e ver você abrindo seu coração dessa maneira aqui no Conexão CrossFox. Muito obrigado, foi muito legal. Flávio, não tenho palavras para te agradecer. Infinitamente muito obrigado. E foi um super prazer estar aqui com você. Sou seu fã e
jamais imaginei que um dia eu ia poder estar sentado frente a frente com você. Tá aqui uma lembrancinha da CrossFox. Opa, eu vou que de é muito presente. querida a você, muito grata a você. Oh, E, muito obviamente, legal. Você é um parceiro querido da CrossFox e querido aqui por Bacana. todos nós. Pronto, já vou usar hoje. Tem caneca, tem Tem tudo. tem tudo aqui. Obrigado. Sou da CrossFox, muito obrigado, como sempre. Continuar comprando na CrossFox, que quem sabe eu ganho mais presente, né? Valeu, muito obrigado. Conexão CrossFox fica por aqui. Muito obrigado. Abraço.